Opa, meus amores, tem uma questãozinha aqui de matemática 4, aulas 11 e 12, EP 14, tá? Que uma das colegas de vocês pediu e eu achei bem interessante a gente colocar aqui no nosso borrão, tá? Para que todos possam ter uma noção. Achei bem interessante a questão, tá? E quis aqui colocar para vocês. A questão diz o seguinte: uma mesquita possui uma abóbada semiesférica de 4 metros de raio, cujo centro dista 7 metros do chão e 5 metros das paredes laterais, tá? Então ele deixa bem claro que esse valorzinho aqui é de 5 metros, tá? Outra coisa que é bem interessante é que nós temos um ponto A, nós temos um ponto B, nós vamos chamar esse pontinho aqui de D, nós vamos chamar aqui de centro, ou seja, centro C. Detalhe bem interessante, tá? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos fazer o seguinte, olha aqui. Nós vamos colocar um eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, tá? O plano cartesiano, aqui como origem o olho do menino. Então, nós temos o ponto O bem aqui. Detalhe que ele diz aqui, ó, a figura ao lado representa um corte em perfil em que um menino afastado 6 metros da parede lateral. Então, Átila, isso aqui vai ser 6 metros, ó. Tá? Então, se aqui é 6 metros, eu já começo a perceber alguns detalhes. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Eu vou chamar esse pontinho de ponto P. Eu tenho um ponto A formando esse triângulo OAP. Tá? Aqui é 6 metros. Ora, Átila, se a altura do menino, que ele diz na questão, né? Ele diz assim, ó. Considerando os olhos do menino a 1 metro do chão e desprezando-se a espessura das paredes, a altura do ponto B ao chão é. Ora, se isso aqui é 1 metro, então aqui como total, a altura total, né? Dessa parte retangular é 7, então nós vamos dizer que isso é 1, se essa alturazinha é 1, então aqui é 6 também, ó. Se é 6, eu já saco o seguinte, Átila, a gente já pode observar o seguinte. Aqui é 45 graus e aqui é 45 graus. Porque o triângulo é isósceles. Se eu já tenho um ângulo de 90, para 180 falta 90, então como ele é isósceles, 45, 45. Ok? Então a gente observa esse primeiro detalhe aqui. Outra coisa importante é a gente perceber o seguinte, tá? Cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Desse destaquezinho bem aqui, ó, de ABD, isso não é um triângulo, tá? Apesar de eu saber que esse raio é 4 e se a distância do centro até a parede é de 5 metros que foi dada, tá? Então esse pedacinho AD é 1, só que eu não posso dizer que isso aí é um triângulo, tá? Também isósceles, e que a altura DB é 1. Isso não é a altura DB, né? Até mesmo porque é uma parte circular, tá? Então, essa era a situação. Muita gente poderia marcar o item E achando que era só somar mais 1. 7 mais 1, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Na realidade, a gente vai ter que descobrir as coordenadas desse ponto B, porque se a gente descobrir as coordenadas do ponto B, tá? A gente vai descobrir esse Yzinho, que é exatamente a altura de B até o chão, que é o que ele quer, tá? Eu tenho que ter muito cuidado, porque eu escolhi a origem para ser exatamente no olho do menino, do plano cartesiano. Então, esse 1 metro vai ter que ser somado no final, tá? Ora, então dessa forma, eu posso usar a circunferência, ó. Circunferência, tá? Essa circunferência vai ter o raio, que a gente já sabe, esse raio é 4 metros, e ele vai ter um centro. O centro da circunferência, tá? Se você der uma observada, você vai ver o seguinte, ó. O centro da circunferência, ele tem, tá? Bem aqui, ó, uma abscissa, e bem aqui, ó, eu tenho uma ordenada, que a gente vai chamar de Y1, tá? Ele tem uma ordenada. Mas quem é essa ordenada? A gente conhece. Essa ordenada é 6. Tá? E quem é a abscissa? Ora, 6 até a parede, mais 5, né, da distância da parede até o centro. Então, isso aqui é 11. Átila, então o centro vai ser 11
e 6, ó. Legal. Então, esse centro é 11 e 6. Dessa forma, aplicando na equação da circunferência, que você já conhece lá da segunda série, que você vai rever comigo aqui na terceira série, você tem o seguinte, que x menos x0, ou x do centro, né? Você que prefira, da forma que você preferir, mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, veja, você vai ter, nesse caso, né, que x menos 11 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado é igual ao raio, que é 4 ao quadrado, que é 16. Então, vamos resolver isso aqui, ó. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ou seja, 6 ao quadrado, 36, menos 16 igual a 0. Vamos dar uma ajustada. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 22x menos 12y mais 36 menos 16 dá 20. Com 121 dá 141, Átila, igual a 0. Vixe, Átila, mas deu uma equação do segundo grau com duas incógnitas. Vamos ver o seguinte, então. Vamos tentar relacionar aqui outra coisa, outra situação na nossa imagem, na nossa figura. Veja que está saindo uma reta, tá, diretamente da origem, passando por A e por B. Nós vamos chamar essa reta de reta R. Tá? Será que a gente tem algumas características dessa reta R? Vamos olhar aqui embaixo. Eu sei que uma reta ela vai ter y igual a mx mais n. Olha que interessante. O n eu já sei que é zero, porque partiu da origem. Então, é uma função linear. Tá? Partiu da origem, função linear. Então, esse mzinho aqui, que é o coeficiente angular, ele é igual a tangente de 45 graus, que eu já sabia. Então, m é igual a 1. Olha que bonitinho. Então, eu sei que y vai ser igual a x. Ora, se y é igual a x, Átila, então a gente pode substituir aqui um dos dois na outra equação. Sendo que como eu quero a altura de b, então eu quero só o y. Vamos substituir tudo por y. Então vai ficar y ao quadrado mais y ao quadrado menos 22y menos 12y mais 141 é igual a 0. Tá? Então 2y ao quadrado menos 34y mais 141 é igual a 0. Ok? Então, dessa forma, a gente vai calcular o nosso delta. Tá? Nosso discriminante vai ser delta igual a b ao quadrado menos 34 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 141. Então, delta vai ser igual. Vamos dar uma olhadinha aqui quanto é 34 vezes 34, Átila. 1.156 menos 8, 2 vezes 4, 8 vezes 121, 141, perdão. Tá? Então, vamos lá de novo. 8 vezes 141, 1.128. Ou seja, o resultado desse discriminante, desse delta, vai dar 28. Ok? Então, nós vamos ter que observar aqui, ó, porque a gente vai precisar disso, que se eu pegar a raiz de 28, eu vou ter que isso vai ser 4 vezes 7, então 2 raiz de 7. Ok? Então, vamos calcular bem aqui, ó, num cantinho aqui, quem vai ser o meu y linha e o meu y duas linhas. Veja, quem vai ser o meu y linha? Vai ser menos b, ou seja, como o meu b é menos 34, vai ficar 34, menos 2 raiz de 7 sobre 4, que é 2a, e o y duas linhas vai ser 34, mais 2 raiz de 7 sobre 4. Ok? Dessa forma, se a gente simplificar por 2, eu vou ter que é 17 menos raiz de 7 sobre 2, tá? E 17
mais raiz de 7 sobre 2. Ok? Então, observa. Eu não posso dizer, tá? Eu não vou poder dizer que isso aqui, tá? Se a gente observar isso aqui, eu não posso dizer, ok? Olhando para os valores, eu vou somar 7 com 4 dá 11. Então, já não pode ser essa segunda opção, ó. Tá? Se a gente observar as coordenadas de B, vai ter que ser um ponto, um valor de Y menor que 11. Porque se eu pegar o valor de 7, que vai até o C, e depois continuar e somar com 4 aqui, ó, eu vou ter um valor, que seria o extremo aí da circunferência, né, desse círculo, então eu vou ter aí 11. E esse valor já dá mais que 11, então o ponto B não pode ter essa coordenada. Então vai ser 17 menos a raiz de 7 sobre 2. Tá? Aí vem outro vacilo aí. Qual é esse vacilo, Átila? O vacilo seria que eu estou sempre falando, tá? Eu estou sempre falando da ideia, Átila, do plano cartesiano está iniciando aqui, ó, o centro, né, a origem do plano cartesiano está começando no olho do menino. Então eu tinha que ter muito cuidado para observar que a altura de B vai ser a soma desse y mais uma unidade, tá? Porque a gente não considerou o chão. Então vamos lá. Então, na verdade, esse y da gente, tá? Né? Na verdade, esse y da gente, que a gente vai chamar de altura, ó, a gente vai colocar aqui bem no cantinho, ó. Essa altura, ela vai ser 17 menos raiz de 7 sobre 2 mais 1. Então, essa altura, Átila, se a gente tirar aqui o MMC, vai dar 2. Então, vai dar 17 menos raiz de 7 mais 2, ó. Então, a altura mesmo vai ser 19 menos raiz de 7 sobre 2. Olha que interessante, isso é o item B. Então, muito cuidado, porque a consideração da gente, ó, não contava com esse 1zinho aqui, ok? Pessoal, o item B, um beijão, tá? E vamos até a próxima.